Bom dia, paz do Senhor. Podemos nos assentar, muito obrigado. Agradeço imensamente o pastor Celso, amigo, sua esposa, a pastora Luciana, Deus abençoe. É um privilégio estar nessa manhã de início de semana com vocês. Tenho certeza que se estamos em volta, estamos envolvidos pela palavra de Deus, estamos no lugar certo. A palavra de Deus nos afirma que por ela, tudo que ora existe, foi criada. Pela palavra de Deus, no capítulo 12, que já foi lido, de Gênesis também, diz que Abraão saiu a conquistar uma terra que não sabia nem para que lado ficava, mas foi porque ele ouviu a palavra de Deus. No capítulo 3 de Êxodo, nós vemos que Moisés saiu a atravessar o mar, resgatar um povo do Egito, porque ele ouviu a palavra de Deus simplesmente. Josué ouviu a palavra de Deus uma vez e passou do meio do rio em terra seca. Gideão, no capítulo 6 de Juízes, diz que ele, ao ouvir a palavra de Deus, ele foi guerrear contra os seus inimigos apenas com 300 homens. Só porque ele creu na palavra de Deus e foi vencedor. No capítulo 8 de Mateus, fala que um centurião chega diante de Jesus e diz: Senhor, diga uma palavra e a minha casa será alterada. Diga uma palavra e a minha vida mudará, a minha casa será mudada, o meu servo sarará. Somente com uma palavra, em volta dessa palavra que cremos, estaremos falando nessa manhã com vocês. Texto já está aí? Já está aí? Vamos lá, mais um clique. Isso. Tenho o privilégio de hoje estar falando com vocês sobre perdão. O tema está inserido no Evangelho, em Mateus 6. Vamos todos nós repetirmos esse versículo? Vamos lá? Perdoa. Muito bem. Hoje quero falar com vocês acerca do perdão. Perdão que faz-se necessário. Por quê? Porque vivemos em família. Vamos lá? Um clique. Isso. Famílias irresistíveis, perdoa. Porque são perdoadas também. E é sobre isso que estaremos conversando com vocês nessa manhã. E como eu me considero um pregador melhor do que o apóstolo Paulo, porque Paulo demora uma noite inteira para fazer dormir um jovem só lá em Troas. E eu, às vezes, em 15 minutos, faço dormir meia dúzia. Então, você que perceber que alguém do seu lado está dormindo, roncando, atrapalhando, cutuca ele. Porque fazer dormir eu já sei. Acordar ainda não sei. Tá? Vamos lá? Bom, família Doriana. Como seria bom que todos nós tivéssemos a família Doriana? Deixa eu fazer uma tradução simultânea para os jovens, para os adolescentes aqui. Família Doriana é uma família do meu tempo. É aquela família feliz que aparece nas propagandas, né? Todos comendo um bom café da manhã, em volta à mesa, todo mundo sorridente, todo mundo junto, um brincando com o outro. Essa era a família Doriana que nos era vendida no passado. Seria muito bom que todos nós fôssemos uma família Doriana. Mas a realidade não é bem assim. Eventualmente temos famílias engraçadas. Famílias que eventualmente não se dão bem um com o outro. Eventualmente temos outro tipo. Famílias muito tradicionais, muito antigas, muito arcaicas. Mas, eventualmente, temos famílias esquisitas também. E aí precisamos aprender a perdoar. Opa! Isso é benção, hein? Valeu. E eventualmente precisamos aprender a perdoar, porque temos famílias estranhas, temos famílias esquisitas.
Então precisamos aprender a conviver um com o outro, precisamos aprender a nos adaptar, nos adequar, ceder muitas vezes. E aí é onde o perdão faz-se necessário. Perdoar para ser perdoado é um quesito básico para compreendermos e vivermos a graça de Deus. Vamos lá? E para isso eu quero utilizar um texto que está inserido lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, você pode ler depois na sua casa, do versículo 1 ao versículo 20, acerca do endemoniado de Gadara. Bom, mais um clique. Pulou um vídeo, volta um. Ah, isso aí. Talvez alguém me pergunte, mas falar sobre perdão da família e usar o texto de endemoniado gadareno? Precisamos entender o contexto de tudo isto. O texto fala-nos de um homem que vivia atribulado na sua cidade, e aí é muito questionável o local. O texto fala Gadara, outro fala Genezaré, mas o texto, o local em si, não é relevante para nós nessa manhã. O texto nos fala que este homem, ele vivia completamente perturbado, completamente angustiado. Ele se despia, andava como louco pela sociedade, ele muitas vezes era aprisionado pela comunidade, e ele conseguia quebrar, se desvincular das suas cadeias, vivia em meio ao cemitério. E quando Jesus vem de um momento de milagres, ele se depara com este homem. E ao se deparar com este homem, que era tido como endemoniado, pois a Bíblia não cita o nome dele, nem antes, nem depois do milagre. Porque, assim como nós, costumamos rotular o outro pelas suas limitações. Costumamos rotular o outro pelas suas dores. Costumamos rotular o outro por aquilo que o faz mal. Poderia muito bem nos textos bíblicos encontrarmos, o texto fala sobre o liberto de Gadara, mas não, nem na Bíblia não fala assim. O título do texto fala o endemoniado de Gadara. E é importante nós entendermos que a ideia de endemoniado no momento bíblico, no momento de Jesus, era tudo aquilo que não se entendia a causa, era tido como demônio. Imaginem só, quando Jesus se depara com o cego de Jericó, como sabiam o motivo da sua cegueira, ele cura e ele não exorciza. Quando chega diante da mulher hemorrágica, ele cura, ele não expulsa nenhum demônio. Mas quando não se sabia o fundamento da dor, quando não sabia a causa da dor, da limitação, logo lhe atribuía a um processo demoníaco. E o texto nos fala que este homem, ele sofria demais, não era compreendido pela sociedade, acabava sendo excluído da sociedade. E eu acabo vendo neste homem, um homem que tinha problemas com o perdão. Olha o que diz o texto, fala deste homem que se depara com Jesus. A característica desse homem era um homem muito nervoso, muito irado, incompreendido pela sociedade, excluído da sociedade. Ele preferia morar no meio do cemitério, mas um dia ele se depara com Jesus e começa a questionar: e aí, Jesus, o que você veio fazer aqui? Vamos lá? Um clique. Legal. Neste homem, nós encontramos um homem que era chamado de imundo, pois tinha em si uma raiz de amargura. A primeira característica que eu vejo neste homem
é um homem que tinha uma mágoa dentro dele. Pois o comportamento antissocial, o comportamento de ostracismo era típico, e é típico, de alguém que tem questões a serem resolvidas. Olha o que diz o texto de Hebreus. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E é exatamente assim que aquele que não sabe administrar o perdão vive. É uma pessoa que tem sempre razão. É uma pessoa que ela tem sempre a última palavra. É aquela pessoa que sabe de tudo. Ela não é tolerante com o outro. Muitas vezes nem mesmo tolerante consigo mesma. E ela prefere se excluir, promovendo em si uma dor, promovendo em si uma carapaça de proteção, porque ela não consegue lidar com a sua limitação e com a limitação do outro. E aí torna-se imunda nessa situação, causando dentro dela uma mágoa que se transforma numa amargura. Torna-se uma pessoa amarga. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que, ao te cumprimentar, parece que te causa até mal? Você saúda ela, você fala assim, a paz do Senhor, ela fala, passou. Dá somente a pontinha dos dedos para você apertar. Completamente amargurada. Você pergunta para ela como ela está, e ela começa a lhe dar um laudo médico da sua situação. Uma pessoa amargurada. E o pior é que a pessoa amargurada, ela começa a ser uma transmissora também de amargura. Nesse espírito imundo, um clique, legal. Também lhe causa tristezas ao ponto de lhe transmitir dores. Olha o que diz o sábio. Coração conhece sua própria amargura, e não há quem possa partilhar da sua alegria. O sábio entende que a tristeza gera doença. E nós vemos hoje estudos científicos que começam a comprovar que há situações, até mesmo de alguns cânceres, que são decorrentes de amarguras, de tristezas, de falta de perdão. Pessoas que já acordam completamente doloridas. Eu não estou dizendo de patologias reais, mas pessoas que clinicamente não têm nada, mas há tantas dores, vivem tão rancorosas em si mesmas, desenvolvem determinadas doenças psicossomáticas em si mesmas, por causa de não saber lidar com a flexibilidade. E não somente dores, clique. Não somente dores e tristezas, mas vive completamente tristes. Diz o texto bíblico que ele vivia em meio aos sepulcros, porque lá ninguém lhe incomodaria, porque lá ninguém estaria lá. Ele preferia lidar com os mortos do que com os vivos. Olha que situação. Infelizmente, a falta de perdão leva as pessoas a simplesmente se remoerem nas suas próprias dores. Olha o que diz Jeremias. Ele fala que das nossos corações fugiu a alegria. Nossas danças se transformaram em lamentos. A pessoa amargurada, a pessoa que não perdoa, ela só consegue viver do passado. Ah, quando eu era solteiro era tão diferente. Ah, quando eu vivia naquela casa era tão diferente. Vi um saudosismo, mas não um saudosismo benéfico, mas um saudosismo doentio, onde somente o ontem era bom, hoje nada vale. Vive em meio à morte, a sua cara, o seu semblante é um semblante de luto. Ele não consegue olhar para o lado e sorrir. Ele não consegue convergir o ambiente que está em alegria. É uma pessoa que aonde ele está, ele é o verdadeiro, como diz a juventude, o espalha-rodinha.
Ele chega, cada um arruma alguma coisa para fazer, porque é uma pessoa não grata, é uma pessoa que não sabe administrar o bem viver. Olha mais um. Era uma pessoa acorrentada. Nós vamos encontrar que uma pessoa acorrentada é uma pessoa, como diz Jó, é uma pessoa presa na sua própria dor. E agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento. Pessoas que ficam presas na sua própria dor, só conseguem enxergar o mal, só conseguem enxergar a angústia. Ele não consegue, alguém começa a dizer, olha, como foi louvado aqui, se você caminhar, ele estará à sua frente, mas ele não consegue enxergar a frente, pois ele está aprisionado na sua dor. Tudo isso por falta de perdão. Mais um clique. E diz o texto que ele se mutilava com pedras. O texto nos fala de autoflagelação. O salmista diz que minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? E infelizmente, pessoas que não sabem administrar o companheirismo, não sabem administrar as frustrações, são pessoas também que se mutilam. É aquele que tem a síndrome de Hard. E aí não é algum psicólogo que esteja em nosso meio, talvez pense assim, mas eu não lembro desse pensador. Um filósofo talvez fale assim, síndrome de Hard, algum médico possa perguntar, Hard? O Hard da Hanna-Barbera. Quando eu era adolescente, tinha um leão da montanha e tinha uma hiena, o Hard. E cada vez que você olhava o semblante daquela hiena, ela estava de ombro caído, cabisbaixa, e falando, ó dia, ó céus, ó azar. São pessoas autoflagelantes, elas se machucam, fazem questão de se magoar. Infelizmente, esta é uma realidade de muitos que professam o nome de Cristo. Infelizmente, em meio ao corpo de Cristo, encontramos muitos homens e mulheres nessa condição. Pessoas que não conseguem ter a esperança do bem viver. A esperança, não tem a habilidade de viver em comunidade, nem na sua própria casa. Vamos lá? Então, precisamos aprender a perdoar. E olha, uma coisa eu digo, perdoar não é esquecer. Dá para ler o texto de Marcos aí? Dá para ler? Vamos todos ler? Vamos lá? Quando... Precisamos entender que perdoar não é tão simples. Não é esquecer, não é como alguém te fizesse uma lobotomia e tirasse aquele episódio da sua vida. Não é você adquirir Alzheimer. Não vou mais me lembrar. Não é isto. O que é perdoar então? Clique. Vamos todos juntos? Perdoar é você lembrar da situação, mas que aquela dor, ela não te machuca, que aquela dor não te fira mais, que aquela dor seja existente, que você compreenda que o episódio machucou, que ele aconteceu, mas que você não permita que ele te proste, não permita que ele te paralise. Mais um clique, perdoar vamos juntos? Repita, atitude. Tem gente que pensa assim, eu vou perdoar, mas quando eu sentir no meu coração, não vai perdoar nunca. Porque perdão não é sentimento. Perdão é uma atitude positiva em prol
ao reconciliamento. Então não é assim, meu coração, olha, entenda, enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas, diz o profeta. Mais do que tudo é o coração enganoso. Quantos de nós, já um dia na adolescência, assim, estou apaixonado. Depois viram que era uma fria. O coração nos prega peças. Então, o perdão não é um sentimento, é uma atitude à reconciliação. Perdoar é libertar alguém da culpa, mas entendendo que quem estava, na verdade, aprisionado era você com a sua dor, com a sua mágoa. Então nós pensamos assim, eu não perdoo ela. Tá? Mas quem está em prisão é você. Às vezes ela nem sabe que te magoou. Às vezes ela nem sabe que te feriu. Então, eventualmente, quem está aprisionado nesse sentimento, nessa dor, nessa angústia, é você. Então, quando você toma uma atitude para o perdão, você toma uma atitude para que você seja liberto, para que você seja liberta. Entenda que quando você assume a decisão de perdoar, começa a existir um processo de libertação. Foi o que aconteceu com aquele gadareno, que quando chega diante de Jesus, ele começa a falar com Jesus, e Jesus pergunta, quem é você? E ele começou a olhar para si mesmo. Quando ele assume a decisão de falar quem ele era, e aí ele coloca o nome de legião, e aí há muitos questionamentos teológicos e exegéticos acerca desse texto, pois talvez ele falasse contra o sistema político, militar da época, mas a verdade é que quando ele assume, quando ele começa a olhar para si mesmo e começa a enxergar a sua dor, ele começa a observar que ele precisa de mudança. Ele começa a observar que aquilo lhe traz mal, que no lugar de o outro que o magoou ficar limitado, quem vivia no sepulcro era ele. Que no lugar do outro que feriu ter dor, quem tinha dor era ele. Então precisamos compreender que quando nós não assumimos o posicionamento de perdoar, quem mais é prejudicado somos nós mesmos. Vamos lá? O perdão para a reconciliação. Marcos escreve, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplica-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu. Repita comigo, Jesus não permitiu. Jesus não permitindo, disse, vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você. Vai para a tua casa. Este é um grande problema da igreja hoje. Muitos de nós queremos servir a Jesus. Muitos de nós queremos fazer tudo na igreja. Mas nos esquecemos que precisamos primeiro sermos cristãos também na nossa casa. Este queria seguir Jesus. Ele compreendeu que ele estava liberto daquela dor. E ele falou assim, agora eu preciso seguir Jesus. Eu quero, é uma decisão, eu quero seguir Jesus. Mas Jesus não permitiu. Falou assim, não, volta para sua casa. Começa tudo de novo. Enfrente os seus demônios. Enfrente a sua culpa. E aí nós vamos encontrar um processo muito maior de libertação. O processo de voltar a casa. Clique. Muito bem. O primeiro passo nesse processo de reconciliação,
nesse processo de voltar à própria história, tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é reconhecer que errou. É reconhecer que também errou. Que você teve uma parcela de culpa no processo. É compreender que, eventualmente, o problema também começou em você. Aquilo que levou à mágoa, aquilo que levou à falta de comunhão, aquilo que levou você a não se comunicar mais com o seu familiar, com o seu esposo, com a sua esposa, eventualmente começou com você também. E o texto, mais um clique. Olha o posicionamento do filho gastador. Quando ele entendeu que ele estava vou usar um jargão evangeliquez, no fundo do poço, ele assumiu, ele falou assim, olha, os jornaleiros do meu pai estão melhor do que eu. Eu vou voltar na casa do meu pai e vou assumir. Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu preciso do seu perdão. O primeiro passo é reconhecer que você faz parte do problema que você está vivenciando. Que você faz parte dessa sua dor. Que você também contribuiu para a situação de dor que a sua família tem passado. Você também faz parte dessa dor. E aí, após o reconhecimento do erro, precisa dar um segundo passo. E o segundo passo é o arrependimento. E eu coloquei aí que arrependimento não é remorso. Muitos de nós podemos entender que, eu reconheci que errei. Não, isso não é suficiente. O reconhecer que errou leva muitas pessoas simplesmente a ficar pior. Quantas pessoas que a partir do momento que se conscientizaram que erraram, não conseguem mais nem mesmo viver e acabam dando cabo da sua própria história. Remorso não é a solução. A solução é arrependimento. E aí existem alguns vocábulos que a Bíblia traz para arrependimento, como por exemplo, metanoia. Um vocábulo grego no Novo Testamento, metanoia, que é aquele arrependimento de você simplesmente perceber o que estava errado, não está falando, não é nada que venha prejudicar você ou alguém, mas simplesmente errou. Como por exemplo, eu vou hoje para São Caetano. Aí você fala assim, não, me arrependi, não vou para São Caetano hoje não, eu vou ficar em casa mesmo. Não houve nenhum prejuízo, é uma forma de arrependimento. Existe um outro vocábulo grego, que também é traduzido por arrependimento, que é metamelomai. Repita comigo, metamelomai. Metamelomai. Já estão falando grego, pastor Celso. Então, o pessoal aqui é bom aluno, tá? Que é um arrependimento como você reconheceu que estava errado. Como por exemplo, você decidiu, eu quero ir para o litoral sul, aqui para o Santos, e vou pegar a Castelo Branco para chegar lá. Já no quilômetro 214, você pensa assim, peraí, eu peguei a avenida errada, não é pela Castelo. Então você se arrepende, dá meia volta e pega o caminho certo. Pega lá imigrantes para chegar. Então, essa é uma forma de arrependimento. Você reconheceu que errou, pegou o caminho inverso. Mas a melhor forma de arrependimento é um outro vocábulo grego, que é epistrefo. Repita comigo, epistrefo. Epistrefo. Então, para futuras mamães que não tem nome ainda para o filho, é uma dica aí, epistrefo, tá? Epistrefo é arrependimento, mas é você reconhecer que errou e voltar-se, não para si mesmo ou para o outro, mas voltar-se a Deus. Esse é o arrependimento que vale a pena. É aquele arrependimento que levou esse jovem gastador, esse jovem pródigo, a voltar para a casa do pai. Falar assim,
Pai, pequei. Pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. É ter coragem de encarar os seus demônios, ter coragem de olhar para si mesmo, a verdadeira libertação do mal. É o auto-perdão. Lucas escreve que, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela se foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse Jesus a ela, seus pecados estão perdoados. Precisamos aprender que o auto-perdão é necessário. Não somos super-homem, não somos super-mulheres. Nós erramos, eventualmente cometemos atitudes que magoaram alguém, cometemos uma atitude que viemos a ferir o outro, e temos que tomar essa decisão também de nos perdoar, de olhar para nós mesmos e enxergarmos que somos também alguém carentes da graça de Deus. E isso, infelizmente, é muito mais difícil para aquele que assume um cargo eclesiástico, por exemplo. Para pastores e pastoras assumirem que também carecem da graça de Deus, pois estão habituados a ministrar cura, ministrar perdão, ministrar bênção, mas quando a coisa é para si mesmo, é muito mais difícil, mas é necessário. Não há possibilidade de você obter perdão do outro, se você mesmo não se perdoar. Assuma esse posicionamento. Eu preciso do meu perdão também. Outro passo, o quarto passo. O quarto passo, que também não é fácil, é a confissão. E é necessário. Confessar as nossas dores, confessar as nossas culpas, não é fácil. Porque quando eu confesso, eu assumo com palavras o que eu errei. Infelizmente, muitas pessoas não usam esse quarto passo e querem tocar as suas histórias da onde pararam. Olha, vamos fazer o seguinte, eu errei, você errou, vamos continuar a partir daqui. Não é assim que funciona. Precisa de confissão. Precisa a declaração da culpa. Pastor Enéas, não é fácil mesmo, mas é necessário. Olha lá o texto que diz. Provérbio diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, este sim, encontra a misericórdia. Precisamos então dizermos, pequei, eu errei. E é muito comum, quando erramos, nós terceirizarmos a culpa. Adão, quem falou para você que você estava nu? Eu errei, mas eu errei por causa da mulher que o Senhor me deu. A culpa era de Deus e era da mulher. Eva, por que você pecou? É por causa da serpente que o Senhor colocou lá no jardim. E essa tendência nós temos de terceirizarmos as nossas culpas. Eu pequei, mas por que você não olha mais com aquele olhar de carinho que eu olhava? Por que você... eu errei porque o diabo colocou aquela maldita na minha vida. Não, é você que não é um canalha mesmo. É você que não vale nada. É você que não assume as suas responsabilidades. Caí em pecado. Caiu? Não, cair é tropeçar sem querer. Não, você pecou. Assuma isso. Entenda que precisa existir restauração na sua história. E só haverá uma verdadeira restauração se assumir a sua responsabilidade. Pequei, Senhor, mas fui eu que pequei. Eu que pequei.
Não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero estar debaixo da tua mão. Eu não sou digno de ser chamado a sua esposa, mas eu quero ser chamada de esposa. Eu não sou digno de ser chamado de esposo, mas eu quero que você me chama, pelo menos de benê. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, pai e mãe. Mas eu quero que você me chame de guri. Eu sei que eu errei. Eu sei que o decepcionei. Eu sei que eu falhei, mas eu preciso do teu perdão. Somente a partir da confissão que haverá restauração. Não adianta você querer pular esse processo, ele é necessário. Confessar e abandonar. E assim você alcançará a misericórdia. Clique. O perdão depende de mim. Repita comigo, o perdão depende de mim. A reconciliação depende do outro. O perdão depende de você. Você precisa aprender primeiro a se perdoar e depois a liberar o perdão. Você precisa aprender a perdoar e confessar. Já estou parando, tá? Não precisa dar indireta não, tá? Já estou parando. Precisamos aprender a perdoar. Mas saiba que a reconciliação não depende de você. Mas pastor, eu fiz tudo o que você falou. Eu me perdoei, eu confessei. Mas a coisa não flui. É porque a reconciliação depende do outro também passar pelo mesmo processo. Depende do outro liberar o perdão. E isso é necessário. O perdão depende de cada um de nós. Mas a reconciliação precisa que o outro também esteja na mesma dimensão. Vamos lá para mais um clique? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo esteve reconciliado consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Paulo ensina a igreja que o ministério, que o segredo para que a igreja seja feliz, para que a casa seja alegre, para que a família seja próspera, é quando há reconciliação. Pois Ele já nos reconciliou para a salvação. Se você quer um lar salvo, comece também a praticar a reconciliação. Aceite a limitação do outro. Aceite a limitação de si mesmo. Perdoe a si mesmo. Aprenda a perdoar o outro. Fácil? Não é, mas é necessário. Pois a Bíblia nos afirma que nem mesmo as nossas ofertas são aceitas se não houver perdão. Que há muitas dores que sofremos por falta do perdão. Que há muitas limitações e angústias por falta de perdão. Que há muito ostracismo por falta de perdão. Clique. Perdoa. Não pouco. Seja um hábil perdoador. Aprenda a perdoar. A cada dia, a cada instante. Não olhe para o outro, para a outra, como perfeito. Nunca são. Assim como você também não é. Mas é necessário aprendermos a perdoar. Clique. E assim eu quero orar por você. Me permita, pastora? Me permita? Eu gostaria de que você, a partir de tudo isso que você tem ouvido nessa manhã, compreenda que você precisa liberar o perdão. Que você
diante das suas dores, da sua angústia, que diante das suas tristezas, das suas lágrimas, o Senhor tem te assistido. Você tem feito votos, mas parece que eles não fluem. Você tem feito votos, tem feito campanhas e parece que nada muda na sua casa. É que muitas vezes você tem buscado, através de mecanismos externos, a solução para a sua casa. A solução para a sua casa está dentro de você, no perdão e na reconciliação. Compreendendo o segredo da libertação a partir do perdão, eu quero orar por você. Gostaria que você pudesse curvar a sua cabeça e lembrar da sua própria história. Saber que dias difíceis você tem vivido. Compreender que as dores da sua história são reais. Olhe para si mesmo e comece a enxergar que no seu barco nem tudo vai bem. Que esse momento de solidão, cercado de muita gente, mas ainda assim se sentindo sozinho, eventualmente é decorrente de uma raiz de amargura que ainda está no seu coração. Eu estou orando para que haja uma libertação nesta manhã. Que se houver alguma corrente, alguma raiz de amargura, que ela possa ser destruída ainda hoje. Eu quero declarar uma nova vida para você nessa manhã. Uma nova vida para a sua casa, para o convívio com seus filhos, para o convívio com a sua esposa, o seu esposo. Um diferente convívio para com a mamãe, para com o papai. A partir do perdão. Senhor, os teus filhos e filhas têm vivenciado, Senhor, momentos de dores e angústias. Seus filhos e filhas têm vivenciado momentos que não sabem nem mais como agir diante do relacionamento com o outro e com a outra. Senhor, se for por causa de culpa, em nome de Jesus, que Ele possa liberar o perdão. Senhor, Tu já declaraste a Tua palavra e disseste acerca da importância da reconciliação. Que possamos aprender a perdoar. Dá-nos, Senhor, meu Pai, dá-nos, Senhor, meu Pai, a referência, a graça do perdoar. Ainda que alguns digam que o perdoar é divino, o Teu Filho nos ensina que o perdoar é humano. Eu preciso perdoar. Ensina-me a perdoar. Ajude-me, Senhor, a viver o perdão. Ajuda-me, Senhor, a vivenciar a reconciliação. Que esses dias de dores, esses dias de tristezas se tornem história na minha vida. Que esses dias de lamor, de clamor e de lágrimas passem a ser história na minha vida. Que haja restauração do meu lar, que haja restauração no lar dos meus filhos e filhas, Senhor. Que haja restauração da vida. Que haja vida na casa dos seus filhos. Mude a história, Senhor. Creio num Deus que muda a história. Eu creio em Ti, Senhor, que é poderoso para mudar a história. E assim Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus.